Boa tarde, eu sou a Ashley, do segundo enfermagem. E em relação ao conteúdo de microbiologia, eu optei em falar um pouco sobre as bactérias. Bom, as bactérias, elas estão no grupo do reino Monera. Elas são seres procariontes, ou seja, elas não vão possuir um núcleo ou algumas das suas organelas bem definidas, bem desenvolvidas. Elas são unicelulares, ou seja, possuem apenas uma célula, e elas também são divididas entre anaeróbicas, aeróbicas e facultativas. As anaeróbicas, elas são as que não vão conseguir sobreviver quando elas entram em contato com gás oxigênio. Um grande exemplo são as bactérias da nossa boca, que quando a gente está dormindo, geralmente a gente dorme, algumas pessoas, né, dormem com a boca aberta e quando acordam sente a sensação de que está com um mau hálito muito forte. Isso acontece por conta que a gente está inalando muito o gás oxigênio e elas vão ter uma facilidade maior de morrer e quando elas morrem, vem o mau hálito. Já as aeróbicas, elas são o contrário. Elas vão necessitar do gás oxigênio para que elas sobrevivam. E as facultativas, elas são bem interessantes, que elas vão conseguir sobreviver tanto de maneira anaeróbica como de maneira aeróbica. Sobre as bactérias, eu vou falar assim só mais sobre algumas curiosidades fortes delas. E uma curiosidade que eu vi e achei muito interessante foi em relação às doenças causadas por bactérias. Porque a gente às vezes se pega achando que as bactérias, todos os tipos de bactérias, elas vão causar algum tipo de doença. E não é assim. As bactérias, elas são divididas em patogênicas e não patogênicas. As patogênicas são as que vão causar doenças, no caso, vão causar algumas doenças que no caso que eu pesquisei um pouco sobre. São a tuberculose, a cólera, a difteria e o tétano. E as bactérias patogênicas, são as que causam todas essas doenças, elas podem ser combatidas por meio de antibióticos, como também elas têm algumas delas, né? Tipo a difteria e o tétano, que já tem uma vacina que previne antes de que a gente tenha o contato com a bactéria, para não ser preciso ter todo o tratamento com os antibióticos. Só se a gente tiver atrasado alguma vacina ou nunca tenha tomado, que assim vai ser necessário fazer o tratamento. Já a tuberculose e a cólera, por exemplo, que foram as outras duas que eu falei, infelizmente ainda não tem uma vacina que vai prevenir ela antes de que ela entre no nosso organismo. Outra curiosidade também que eu vi foi sobre a fabricação de alguns alimentos que se usam as bactérias no meio de sua fabricação. Que no caso é o leite fermentado, que é aquele leite que a gente geralmente dá muita criança, que fica com aqueles negocinhos, os lactobacilos vivos pulando na língua. O iogurte, que também usa a bactéria, né, no momento da fermentação para fazer o iogurte, e o vinagre. Bom, essas assim, foram os pontos mais interessantes que eu vi sobre as bactérias e eu optei falar por eles.